Boa noite. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui, né, para conversarmos a respeito de temas aí da nossa doutrina espírita, né? Que é muito bom a gente falar sobre isso. Tem se percebido, né, que de uns tempos para cá, né, tudo tem andado muito agitado, né? Assim, uma febricidade muito grande, né? E isso às vezes nos atinge, mesmo que a gente não queira. Mas nós, estudantes da doutrina espírita, né, eu li essa frase hoje e aí depois que eu li essa frase, eu fui buscar o tema para que a gente pudesse falar hoje. Rapaz, a doutrina espírita é sábia, né? A frase que eu peguei estava assim: a serenidade é a linguagem da fé. Então, se eu professo uma doutrina, se eu tenho fé naquilo que eu professo, e fé inabalável é só aquela que consegue encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, eu tenho que buscar o quê? Ser uma pessoa serena. Porque a serenidade é a linguagem da fé. Como eu gosto muito desse livro, Palavras de Vida Eterna, né? Esse livro tem 180 lições, né? Salvo engano, foi feito em 1964, esse livro, né? E interessante, né? Fui pesquisar para fazer conciliação com essa frase que eu li hoje pela manhã e peguei aqui a lição 33, ó. Acalma-te. Vê se não tem relação com a frase. Não é verdade? Né? A serenidade, repetindo, né? A serenidade é a linguagem da fé. Então, acalma-te. Aí eu fui mais interessante, né? Eu adoro datas, coisas que eu gosto de anotar, né? Olha só, eu falei nesse tema aqui, sabe quando? 30/6/2025. Que dia é hoje? 29. De que ano? De 2026. Junho também. De 2026, né? Ver como é interessante, né? Que isso, os irmãos, né, espirituais, aqueles que ditam livro, então, às vezes, na nossa própria doutrina, né? É bom a gente sempre revisitar os temas, revisitar as situações. Porque isso a gente sempre diz, né? E é uma verdade, né? Existe uma lição nesse livro aqui que chama-se ouvidos, né? Porque ouvir é diferente de escutar, né? E a boca mais perto do nosso ouvido é a nossa. Então, toda vez que a gente escolhe um tema, geralmente é porque a gente também precisa ouvir sobre ele e não só transmitir, visto que o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única, e a prática é a mãe da gramática. E vamos nós. Aí peguei eu a lição aqui para dar uma olhada. Veja que aí já tive que ficar calmo, porque eu tenho dois óculos. Um quebrou e o outro também. Acalma-te. Aí eu trouxe esse aqui que está menos quebrado que o outro. Que o meu aqui, ó, já até soltou. O meu outro quebrou. Aí, acalma-te. Aí eu peguei esse aqui e vim com ele, mas o outro está lá que quebrou essa perna aqui. Não é verdade? Aí vou eu saindo da minha casa, uma pessoa assim, inadvertidamente, veio com um montão de lixo e jogou na minha calçada. Falei, rapaz, o tema é bom, hein? Esse tema é excelente, né? Aí, quando eu estou me preparando para vir para cá, liga meu neto, querendo ir lá para minha casa, pedindo para que eu não viesse aqui falar, porque ele queria ficar comigo. Então eu disse para ele, acalma-te. Não é isso? Não é verdade?
acalma-te. Ó, esse é um compromisso que a gente tem, e compromisso que a gente assume, a gente tem que cumprir. Parece uma bobagem isso que a gente está falando aqui, mas a doutrina espírita nos cobra muito isso. Disse a ele, você tem que ir para a escola? Tem, o vovô disse, então, compromisso, então, resolvido. Aí eu peguei a lição aqui, e a primeira citação aqui é muito interessante. Uma delas, né? É dito, né, que todo dia quando nós acordamos, né, é porque a gente tem uma oportunidade para viver, né? Rapaz, eu tenho 69 anos e ontem me deparei com uma pessoa com 102 anos. Vai à academia, a pé, anda, faz exercícios, só disse o seguinte, que ele ainda com um pouco de dificuldade de entender algumas coisas de hoje, que ele ainda não consegue entender, e às vezes ele precisa de ajuda. 102 anos. E eu falei, Gilson, está reclamando de quê, filhão? 102 anos. Aí, tá, com certeza, ele faz isso aqui. A cada dia que se levanta, é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Esse raciocínio deve fazer isso, amigo. Né? E eu vou buscar seguir o exemplo dele. Eu tenho um trato até 90, de repente eu vou até estender um pouquinho. Né? Para você ver que interessante, né? Essa oportunidade que a gente tem de trabalhar, de levantar, de fazer as coisas, e às vezes a gente não percebe. Porque muitos são os motivos para nos retirar da frase que tem aqui, ó, dessa lição que está no Evangelho de Mateus. A Deus tudo é possível. Quem disse isso foi Jesus, que está no Evangelho de Mateus 19, 26. Então, se a Deus tudo é possível, e eu creio em Deus como causa primeira de todas as coisas e princípio inteligente do universo, e as leis de Deus estão gravadas em minha consciência, eu sei que Deus tudo pode. Para Ele tudo é possível. E eu tenho que buscar essa possibilidade de me melhorar, de me acalmar. É fácil? Claro que não. Que a cada dia você é cobrado com relação a isso. Tanto no caminho da doutrina, como no caminhar da sua vida comum. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Tem uma lição nesse livro aqui que chama-se Paz em Casa. É a lição número 108. Não é verdade? E as pessoas têm que ficar, né? Acalma-te, paz em casa. Porque às vezes o que acontece, cara? Quando a pessoa começa a namorar, né? Os bichos é tudo pequenininho, né? Ah, meu gatinho, meu pombinho, mas depois que casa os bichinhos crescem, né? Sua anta, seu cavalo, né? Assim que acontece, quem fala, né? Assim que acontece às vezes, o bichinho às vezes cresce, né? Por quê? Isso a gente faz esse quebra-gelo assim para a gente entender que realmente, às vezes, todas as nossas possibilidades de equilíbrio, a gente precisa demonstrar para que nós tenhamos a certeza do porquê nós estamos aqui. Porque senão pega todos aqueles livros lá, que a nossa irmã saudosa Maria Alice deixou aqui, e joga ele fora. Ou então não vamos vir mais aqui falar nada. Se a gente não buscar esse entendimento que tem nas lições, fica difícil. Não é verdade? E aí tem aqui, ó. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Que às vezes você, no seu desequilíbrio, né? Você grita. E aí você às vezes nem percebe que está gritando. Nem percebe que está gritando. E às vezes você grita. E às vezes nós fazemos isso. Então, quando você se pegar fazendo isso,
Ih, rapaz, lição 33, acalma-te. Ah, mas eu gritei de novo, acalma-te. Porque isso que o nome chama-se reforma íntima. Agora, não pode também ficar pedindo calma durante 70 anos, né? Aí também seria demais, né? De certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que desfilam irritação e desgosto, medo e fel. Tem às vezes, né, situações, e não estou falando somente da relação do mundo material, não. Às vezes, na própria mesa mediúnica, pode aportar um irmão, um espírito daquele ali, que você mal sabe se ele foi alguma coisa sua ou não, e ele vem com uma mensagem, não pensa que não acontece não. Assim, ó, eu vim aqui te dizer que teu irmão não gosta de você. Ou eu estou mentindo? Não é verdade? Porque, e às vezes no mundo material isso acontece também, né? Ih, rapaz, tem um negócio para te contar de fulano que tu nem sabe. Não, mas acho melhor nem te falar não, porque você vai se aborrecer. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Aí, ó, acalma-te, vai lá nos 3 crios, se você vai me falar é verdade, vai me ajudar alguém, então eu quero saber, senão não quero. E esses desequilíbrios, esses objetivos de se acalmar, né? Aí você vai trabalhando isso na sua casa, na sua família, com o seu filho, com o seu amigo, com o seu trabalho, com as suas decisões pessoais, porque toda decisão que você toma ao largo daquele equilíbrio que você precisa, certamente elas não serão corretas. Já fiz isso. Eu me uso como exemplo. Eu já tomei decisões, tomei decisões de forma assodada que me prejudicaram. Mas eu aprendi e, obviamente, tomei algumas decisões que me ajudaram. Esse é o equilíbrio. Tomei algumas que me prejudicou, né? Fui chamado a atenção pela minha esposa, pelas pessoas, pelos amigos. Poxa, você fazer isso, você é um cara... Mas agora, obviamente, já tomei uma e o cara fala assim, pô, Gilson, bacana, gostei do que você fez. Ó. Legal, bacana. E aí eu percebo o seguinte, pô, eu estou me melhorando. Quando alguém tem essa percepção, não é uma questão de vaidade, é uma questão de você perceber que você está caminhando para a frente. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Às vezes a pessoa fala assim, o fruto não cai longe da árvore. Dizem isso, né? Geralmente quando ou o pai, ou a mãe, né, ou um parente, alguém, né, tem uma pessoa próxima, a pessoa fala assim, aquele ali é filho de fulano, é sobrinho de ciclano, é neto de fulano. Aí alguém fala assim, mas o avô dele é fulano de tal, que é uma pessoa calma, tranquila, serena, e ensinou tudo isso a ele. Aí alguém fala assim, é verdade, tá vendo? O fruto não cai longe da árvore. Mas há aqueles também do exemplo de Jesus, que a fogueira, que a árvore que não dá fruto, a figueira que secou. Não é isso? Se não dá fruto, corta. Mas o exemplo ali não é cortar de machucar, é cortar para renovar. Entendeu? Então vamos lá. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa com a tua paz. Rapaz, olha, esse aqui é só Jesus, para colocar isso nos nossos corações, não é isso? Ó. Ainda mesmo que te firam, te apedreja, aquieta-te e abençoa com a tua paz. Essa frase aqui me faz lembrar muito aquele livro Há 2000 anos, quando o senador Públio Lentulus, que a filha dele tinha lepra, né? E a Lívia, se não estou equivocado, era a esposa dele. E ele foi ter com Jesus, o Públio. O Lentulus falou para ela assim, não, você não vai não, eu vou lá conversar com ele, no lago de Genezaré, né? E Jesus disse a ele, o merecimento de cura não é seu, é da sua mulher. Está escrito lá no livro Há 2000 anos.
Pode pegar lá. Que o merecimento da cura da sua filha vem do comportamento elevado da sua mulher. O Públio Lentulus era um senador, amigo do Pilatos, que queria namorar a mulher de Públio Lentulus, a Lívia, tentou namorar ela, fez fofoca para eles se separarem. Isso tudo você vê como é que era o ambiente. Não é verdade? E Públio Lentulus, com toda aquela sua força, tudo aquilo, se ajoelhou ao pé de Jesus. Às margens ali. Mas só que chegou em casa fez isso aqui. Disse para ela, quando ele chegou em casa, que a filha dele estava curada, que ela disse que a filha viu uma luz que se aproximou dela e coisa e tal, e que ela ficou curada. O Públio Lentulus, como era um senador, né, que não podia mostrar fraqueza a ninguém, ainda disse que Jesus era um feiticeiro, era alguma coisa desse tipo. O que ele fez? O que Jesus fez? Você acha que Jesus está preocupado com Públio Lentulus? Pode me apedrejar, pode fazer o que fez. Ele respondeu com o quê? Com a paz dele. Porque se ele fosse fazer as coisas na visão da energia que era o Públio Lentulus, a filha dele não seria curada. Mas Jesus não estava ali para corrigir ninguém dessa forma, né? Tanto é que depois o senhor Públio Lentulus se tornou, se eu não estou equivocado, Emmanuel, se eu não estou equivocado, né? Não é isso aí? Mais lá na frente? Por isso que o livro é há 2000 anos. Depois do livro 2000 anos, vem o livro 50 anos depois, né? Mas isso é para você ver o quanto é importante. Aí foi isso aqui, ó. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, foi o que o Públio Lentulus falou para Lívia a respeito de Jesus, aquieta-te, abençoa com a tua paz. Jesus sabia que ele ia fazer isso, que ele ia chegar lá, não ia acreditar em nada, ia falar para Lívia que aquilo era tudo mentira, que não seria mais Jesus. Igual como, obviamente a gente não está querendo se comparar a Jesus, pelo amor de Deus, mas às vezes acontece isso, né? Às vezes existe coisas que falam, que firam, como fizeram com Kardec, como fizeram com Chico Xavier, como fizeram com Divaldo, como fizeram com Madre Teresa de Calcutá, como fizeram com Gandhi, como fizeram com várias personalidades que só queriam pregar o amor e a paz. Não é isso? Conserva-te, pois, confiante, embora a preço do sacrifício. O que é a preço do sacrifício? Porque às vezes você está enfrentando uma situação difícil e aquilo não é para te punir. É isso que eu falei, que eu comentei aqui ainda agora, né? As pessoas não podem ser hipocondríaco da alma. Não, eu estou sofrendo, meu sacrifício. Não, você está passando por alguma coisa que você precisa ter forças para passar por aquilo. Não que você não vai acusar ninguém, porque às vezes ninguém tem culpa do que você está passando. Você tem que ter esse tipo de entendimento. É difícil, tá? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Você ter demonstração de fé, que a gente conhece pessoas próximas nossas, a nós que já deu essa demonstração de fé. Nunca ouvi reclamar em momento nenhum. Muito pelo contrário. Sempre que liguei e falei, sempre dizer que estava tudo bem, que ia melhorar e que ia dar tudo certo. Não é verdade? Então, essa é a demonstração de fé. Você fala assim, mas você conhece? Conheço. Pô, claro que eu conheço. Eu conheço e muita gente conhece. Não é verdade? Por quê? Acalma-te. Até para o medicamento fazer efeito em você. Né? Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados e os ingratos despertarão. Vê que esse exemplo, né, de paz, de amor, de tranquilidade, né, de Jesus, né, do equilíbrio, de você confiar em Deus, né? Aí ele diz, aí tem essa frase aqui, ó. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados e os ingratos despertarão. Muitas vezes, na nossa vida cotidiana, né,
a gente não tem noção, né, do quanto passam muitas pessoas por determinadas situações. E nós, estudantes da doutrina espírita, que temos a sublimidade de buscar esse entendimento, às vezes somos vistos pelas pessoas como as pessoas que podem incentivá-las a melhorar. Com certeza já aconteceu dentre nós aqui, né? Você tem uma pessoa que você conhecia, ou que ela estava desesperada, ou que ela estava doente, ou que ela tinha algum desequilíbrio emocional, harmônico, né? Ou que você a levou numa casa espírita, ou que você fez uma oração por ela, ou que ela recebeu uma irradiação de saúde, né? Que aí ela não te pergunta, mas ela gosta de ficar perto de você. Ela se sente bem ao seu lado, ela se sente bem na sua casa. Às vezes tem amigo que você cumprimenta, que você fala com ele, o cara fala assim, pô, tão legal te encontrar, te abraçar, pô, você é uma pessoa que acalma a gente, que fala as coisas que pode nos ajudar, né? E no caminho do acalma-te, né, tem uma frase muito importante, né? Quando você for contar uma história, não esqueça de contar a parte que você também errou. Às vezes que a pessoa vai contar uma história, não só eu sou bacaninha. Não, tem que contar a parte também que você errou. Ó, você me desculpe, dá licença, por favor, obrigado, desculpe, isso é padrão ético. Então você às vezes precisa agir dessa forma. Às vezes no seu relacionamento amoroso, com o seu filho, com o seu amigo, com o seu vizinho, com a pessoa do supermercado que te atende, com a pessoa que fala com você. Então isso aqui, ó, é importante demais. A pessoa ter equilíbrio. A pessoa ter equilíbrio. Vou mais uma vez me usar como exemplo, né? Pô, melhorei bastante. Sou muito melhor hoje do que fui há muitos anos atrás. E olha que eu estudo a doutrina espírita já há bastante tempo. Mas às vezes é dose homeopática, né? É conta-gota, é uma gotinha, outra, e você vai fazendo e vai tocando a vida. Não é verdade? E vamos aqui, ó. É da lei do Senhor que a luz domine a treva sem ruído e sem violência. É da lei do Senhor que a luz domine a treva sem ruído e sem violência. Por isso que Jesus dizia que o quê? Que a luz tem que ficar onde? No alto. Não é embaixo da cama, é no alto. A candeia tem que ficar no alto. Porque a iluminação, ela vem sem violência. Foi como aconteceu com Moisés. É isso? Vinha lá pelo deserto, a sarça pegou fogo, olhou Moisés e ele falou, mas que é esse cara? Esse cara está falando comigo? Aí, não é isso? Porque foi como ele disse, também Jesus disse, haja luz. Essa luz é a luz que nos conforta, é a luz que nos clareia, porque eu ouvi o Divaldo, hoje que está no mundo espiritual, né? O Divaldo Pereira Franco usar uma expressão que é muito verdadeira para nós que somos espíritas. Quanto mais você vai se aprofundando no estudo da doutrina, que não é uma questão nem religiosa, é uma questão ética, moral, filosófica, porque Jesus não veio implantar religião nenhuma, Jesus veio implantar a moral. Divaldo disse, né, que conforme você vai caminhando, a luz que reflete em você, ela está nos seus pés, e conforme você vai passando, vai iluminando o seu caminho e quiçá o caminho para outras pessoas. Olha que bacana, né? Divaldo que disse isso. E se Divaldo disse, a gente entende que ele estava certinho, né? Se outros gritam e oprimem, espanca, amaldiçoa, acalma e espera. Porque a pancada não é só física, o amaldiçoar não é só físico, né? Pode ser por palavra, por gesto, por obra. E repito, a gente fica aqui sempre repetindo, né? Todos nós
que somos estudantes da doutrina espírita, que temos a oportunidade de ter esse ferramental todo, e que em casas espíritas, às vezes reuniões, vem irmãos, né, que estão precisando, né, de às vezes foram oprimidos, foram maltratados, aconteceu tudo isso, e a pessoa, né, segundo contam, né, creio que seja verdade, né, dizem que Maria foi lá e ajudou Judas. Ela podia dizer, pô, vou ajudar esse cara nada, esse cara traiu meu filho, vendeu meu filho por 30 dinheiro, meu filho foi pregado na cruz, apanhou pra caramba, não vou salvar esse cara, nada mais não. Mas a luz que ela tinha é a luz do acalma-te, é a luz que Jesus disse, é a luz da paciência, da ciência, de tudo isso. Não esqueça a palavra do Mestre, quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Tem um salmo, né, que diz isso, né, para que você descanse em Deus, né? Porque a nossa doutrina, ela tem um ferramental muito grande de estudo, né, de caminho, né? Mas a doutrina espírita, ela veio lá em 1859, alguma coisa desse tipo, né, do nosso irmão Kardec, se não estou equivocado. E a gente vê que se você for pegar o Velho e o Novo Testamento, há quanto tempo foi escrito aquilo? E aquilo ali é a palavra de Jesus. Segundo, né? Então aí você tira o de melhor que existe ali. Então você pega as cartas de Paulo, as cartas de Tiago, aí você vai ver que essas pessoas, que a gente nem sabe, né, onde elas estão, ou se a gente estava lá, eu não sei se eu mandei prender Jesus e soltar Barrabás, eu não sei, né? Eu sei que eu estou hoje aqui, objetivando cada vez me melhorar. Se eu vim ao mundo porque eu tenho algum resgate para fazer, eu tenho que trabalhar para que isso seja bem calmo e bem tranquilo. Porque, obviamente, eu posso voltar, mas com certeza eu vou voltar melhor do que fui. Como aconteceu com o próprio André Luiz. Não é isso? Que era uma pessoa que tinha alguns problemas no mundo material. Quando foi para lá, se tornou o espírito que é. Não é verdade? Isso aconteceu com ele como aconteceu com Santo Agostinho. Quem era Santo Agostinho? Santo Agostinho era uma pessoa, um personagem humano que era todo desregrado. Muitos problemas, muitas situações, mas foi tocado por essa luz aqui, ó, que Jesus tocou ele. Não é isso? E Santo Agostinho tem algumas, existe até um livro, o livro chama, acho que é Os Segredos de Santo Agostinho, alguma coisa desse tipo, que é um livro muito interessante, que tem algumas colocações que ele faz, e é muito importante essas colocações, porque ele é um personagem, ele é o grande personagem do Livro dos Espíritos. Lá no final do livro, na questão 900 e alguma coisa, né? Confissões. Confissões de Santo Agostinho. Obrigado, Cláudio. Esse é o nome, isso. Confissões de Santo Agostinho. É difícil você encontrar esse livro, tá? É muito difícil. Tem, né? Tem? Então depois eu vou pegar para ler. Eu pego e tenho lido alguns capítulos, obrigado, na internet. No telefone, que é difícil, né? Eu com essa minha vistinha cansada, Confissões de Santo Agostinho. E é um personagem que lá no Livro dos Espíritos, a gente cansa de falar, né? Que pergunta, né? Pô, o que eu devo fazer para mais rápido eu me tornar uma pessoa melhor, diminuir minhas más inclinações, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que para se reconhecer um verdadeiro espírito? Conheça-te a ti mesmo. Opa, mas para eu conhecer a mim mesmo eu tenho que estar desesperado, acelerado, eu tenho que estar como? Calma. Aí, Santo Agostinho diz isso, né? Para que você faça um inventário dentro do acalma-te. Será que eu fiz todo o bem que podia?
Será que eu ajudei alguém? Em suma é isso. Fui bom? Fui generoso? O que eu fiz para me melhorar? Porque aqui na lição diz isso, que cada dia que você acorda é uma oportunidade que você tem, né? E eu fico sempre assim, muito tocado com isso, porque a terra que te sustenta é o lar, é uma faixa de forças tranquilas. A gente estava falando sobre isso aqui, né? Sobre as energias que gravitam na terra, né? Que tem na terra, né? É algo assim. A terra que te sustenta, o lar, é uma faixa de força tranquila. Então, te sustenta o quê? Te sustenta a sua morada, te sustenta onde você está. E esse acalma-te, né? Quem fez muitas falas a respeito disso, né? Ninguém mais calmo que Francisco Cândido Xavier, né? Com aquele jeito assim de falar, né? Aquela coisa assim, né? E eu já falei isso aqui, repito, nunca é demais repetir, né? Dentro desse caminho da gente estar calmo, né? Para poder desenvolver todas as nossas habilidades, né? E a gente sempre, quando acorda, a gente está dentro da nossa casa, né? E Francisco Cândido de Xavier, que são 3 lugares importantes que você tem que fazer uma oração, né? É na cozinha, no quarto onde você dorme e na porta de sua casa. Ele recomenda isso, para que você possa ter todas essas energias a seu favor, de bem, né? Aí você vai lá no Salmo 121, né? Tá lá, ó. Que Deus te guarde na saída e na volta. Aí você vai lá no Pai Nosso, né? Diz, livrai-nos de todo mal, amém. Complementando, como diz o nosso irmão ali, inclusive do mal que eu também possa vir a praticar. Veja que interessante, né? Ah, tua cozinha está cheia de louça, é porque tem comida, filho. É porque você fez comida, porque você usou, porque você trabalhou, porque você tem seu sustento para você fazer tudo isso. E aqui, ó, diz o seguinte, está no livro de Provérbios na Bíblia, vê como é interessante, hein? Até anotei aqui, ó. O homem irritável provoca disenção. Provérbio 15, 18. Mas aquele que é paciente acalma a discussão. Está também no livro de Provérbios. A sabedoria lhe dará paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Porque isso aqui, né? Tem jornalista, né? Essa frase aqui se traduz grosseiramente, né? Do jornalista Nelson Rodrigues, né? Não é verdade? Essa frase aqui está lá em Provérbios, né? Ela é tão calma, né? Ela é tranquilinha assim, né? A sabedoria lhe dará paciência, sua glória é ignorar as ofensas, né? Mas como o Nelson Rodrigues, né? Ele era um camarada acelerado, né? Ele já dizia o seguinte, que os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade, eles são muitos. Não? Lá no livro de Provérbios, Jesus foi lá e amaciou, mas isso é uma verdade, né? Que as pessoas precisam ter equilíbrio. Teve uma outra que eu anotei aqui também, está aqui, ó, que diz aqui, ó, recorda que toda dor, como toda nuvem, forma e sombra e passa. Aí eu peguei aqui, que tem a doutrina espírita é bacana, que às vezes eles citam expressões que você é obrigado a recorrer ao dicionário, né? Que às vezes o nosso vocabulário não é tão grande assim, né? Eu peguei aqui, e sombra. Aí eu fui lá. E sombra é sinônimo de sombreia, contrista, entristece, escurece, ofusca. Aí você vai e coloca aqui a interpretação nessa frase. E nós aqui, ó, estamos aqui, ó. E aqui tem dentro desse livro Acalma-te aqui, eu não sei se eu já li isso aqui. Se eu não li, eu vou ler novamente. Se eu já li, vou só repetir.
que é uma citação da nossa irmã Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, quando eu digo que me ensinou, nos ensinou. Me ensinou o seguinte: o Espiritismo é consolador, mas não é solucionador. Então não bota para os caras resolver tudo não, é tudo contigo, tá? Ele consola, mas nós é que damos, pelos elementos que o Espiritismo nos propicia, para arrancar as causas que geram nossas aflições. Se você está calmo, você consegue superar essas suas aflições. Porque não adianta consolar agora sem erradicar o fator que gera os conflitos. A pessoa continuará mudando de problema. Tem gente que muda de problema, né? Ou então você vai falar com ela assim: ih, rapaz, eu machuquei minha unha da mão, e eu quebrei meu pé, torci meu joelho e quebrei a cabeça. Tem gente que, né? Que a pessoa é um poço de problema, meu. Ele quer falar do problema dele. Então, nós, estudantes da doutrina espírita, a Joana de Ângeles nos dá esse caminho aqui. E o meu irmão, nosso irmão, Raul Teixeira, né, fez uma citação que toda vez, né, que a gente trabalha e faz esses estudos, né, eu guardei para mim. Ele é um tanto quanto assim firme demais, mas é a característica do Raul, né? Ele tem aquele jeito dele, né? Como eu tive a sublimidade de conhecer, eu fui colega dele, ele dava aula na mesma escola que eu, ele até brincava comigo: tá mais calmo, ele falava assim para mim, né? E então ele sempre foi firme nas colocações dele, né? E ele fez uma citação que eu escrevi aqui, que é para nós espíritas, e a gente se equilibrar com relação a isso. Ele é um tanto quanto assim, às vezes firme demais, né? Mas ele diz aqui, ó, Raul Teixeira, tá? Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta, é para quem pode. Nós não somos obrigados a ser espírita. Se eu sinto que não consigo ser espírita, que é muito difícil para mim, eu vou viver uma outra coisa que eu seja capaz de viver bem. Ser espírita, aí está aqui, ó, dentro do estudo que a gente fez, ó. Ser espírita exige de nós uma autodisciplina, um autogoverno. Exige de nós uma autodisciplina. Acalma-te, equilibra-te, saiba ouvir, sabe falar, porque nós nos governamos. Nós somos responsáveis por nós mesmos, de acordo com o livre-arbítrio que nos foi dado. Que essa lição aqui, né, possa fazer recair sobre nós toda essa fala aí do livro Palavras de Vida Eterna, e que sirva, né, de exemplo, de força e de sabedoria para todos nós, né? Porque aí quando você for fazer lição 30, não sei nem fazer lição 33, poxa, já estou mais calmo, estou tranquilo. Pô, mas o cara passou do ponto. Não, eu vou, não tem problema não. Às vezes acontece até isso, né? É só um quebra-gelo, né? Mas para que a gente possa ter esse nosso equilíbrio aqui, de acordo com o que rege aí a nossa doutrina espírita, tá bom? Muito obrigado.